São 2h15, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, 2h15 aqui no Acre, não é? Como nós informamos no início do programa, a conversa agora é sobre a Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino. Eu sou um pouco antipático a essa palavra empreendedorismo, mas é ela que temos. E quem vem conversar conosco é a Patrícia Dossa, que está aqui mais próximo de mim, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. Opa! Ai, meu pai, me perdoe. Tem nada a ver. É a Lidiane Cabral, essa que está mais próxima de mim, que é co-idealizadora do coletivo Elas Fazem Acontecer. Eu sabia que eu estava equivocado. E, ali adiante, a Jussi Ferreira, ela que é consultora do Sebrae, lembrando que o Sebrae é um dos parceirões desse evento. Bom, Lidiane, me perdoe. É a segunda vez que eu erro o teu nome. Ah, mas não tem problema. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui. Eu queria que vocês... Bom, vamos começar falando do espírito da coisa, né? Tá. O que essa semana do empreendedorismo, por que ela é necessária e o que a proposta criana que está eu presente nesse encontro? Eu devo confessar que eu também era bem avessa a essa nomenclatura, o empreendedorismo, né? Compreendendo a precarização do trabalho, compreendendo tudo que permeia a questão da classe trabalhadora, né? Mas isso é uma outra história. A gente vem falar aqui da autonomia econômica e financeira das mulheres. É mais do que a palavra em si, é dar oportunidades, né? Oportunidade de geração de emprego e renda, de dignidade, de justiça social para as mulheres. E a gente precisa falar disso no contexto da Amazônia, do Acre, porque acontece muito em Itaã e as mulheres que estão aí assistindo a gente, que é empreendedora ou quer empreender e que essa palavra parece um bicho-papão, mas nada mais é do que aquela mulher que faz o seu bolo, que faz a unha, que faz o cabelo, o crochê e que muitas vezes não vê esse seu trabalho como um trabalho, né? E também a oportunidade de juntar, de unir outras mulheres nessa pegada e a gente montar uma grande rede. Por isso que o Sebrae, mais do que um parceiro, o Sebrae tem sido o realizador, o idealizador, né, e o apoiador e articulador dessa pegada toda que é o empreendedorismo feminino. Bom, e aí eu queria saber da representante do Sebrae, né, consultora do Sebrae, a Jussi Ferreira, é isso? Isso, Jussi, o que falta? A pessoa tem o espírito de se virar nos 30, nos 40, enfim. A pessoa tem esse perfil. Mas falta método. Certo. Onde é que o Sebrae entra? Voltando um pouquinho, e assim, foi uma vitória, né, ser aprovada a lei que institui a Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino. Isso mesmo. E a gente vê isso como uma vitória justamente por tudo que foi colocado. A mulher, nem ela mesma se vê como protagonista da sua história, se vê como empreendedora no que ela faz. Então isso faz com que ela só faça de modo resumido, de modo limitado. O Sebrae, ele tem como missão ajudar a desenvolver os pequenos negócios. Então, isso, ele tem alguns viés. E um deles, claro, é o Sebrae Delas, que é um projeto que nós temos, que trabalha o empreendedorismo feminino, que ele trabalha nesse campo, onde as mulheres elas precisam ter autonomia financeira, independência financeira. Elas precisam estar no lugar que elas querem estar. Então, o Sebrae, ele articula, ele traz justamente, proporciona esses ambientes, cursos, esses eventos, a exemplo desse que nós estaremos realizando semana que vem, já para prover esses momentos, né, para essas mulheres. O que é, quando se fala em empreendedorismo feminino, nós não corremos o risco de construir algumas caixinhas e que algumas mulheres talvez não se identifiquem com elas? Pelo contrário. Na verdade, nós oportunizamos aquelas que não se veem como empreendedoras. Hoje, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pensa que é aquele homem que é dono de uma empresa, que tem lá, que emprega 20 empregados, né, que tem 20 empregados, enfim. E aquela mulher que faz o exemplo, né, que faz um bolo, que costura, que vende Natura, Avon, enfim, ela não se vê como empreendedora. E sim, dali ela consegue tirar o sustento, ela consegue uma autonomia, ela consegue um direcionamento para a vida dela, que isso sim é empreender. E uma mulher que tem uma pequena empreiteira, por exemplo? Com certeza também.
Bem lembrado, eu posso trazer uns dados da última pesquisa do Sebrae. O Sebrae ele tem uma pesquisa que ele divulga a cada 2 anos. Nesse ano ele já divulgou, com base em 2022. Aqui no Acre, 23% das empresas são dirigidas, que têm propriedade de mulher. Somente 23%. Sendo que desses 23%, parte ainda é daquele esposo que o nome está no SPC Serasa. Então, ele administra, só está no nome dela. Então, é um percentual muito pequeno. A gente precisa alavancar mais a força da mulher. Mas não está subnotificado, não? Assim, 23% você acha que representa a realidade? Eu ainda acho que ele está ainda para mais. Porque, justamente por esses casos. Tem lá o marido que já está com o nome sujo, ele coloca a empresa no nome da esposa, mas acaba que quem gerencia, quem faz tudo é o esposo e ela só tem o nome, ela só assina. E aquela que coloca a mesinha na calçada para vender quibe e tacacá? Justamente para isso que é a missão do Sebrae. Para ajudar na formalização, para ajudar na gestão, para ajudar no desenvolvimento da ideia de negócio. Ela ter uma ideia de negócio, trabalhar na informalidade, ela não vai entrar, lógico, nesses números. Mas o Sebrae ele existe para isso, para ajudar desde a ideia de negócio, a desenvolver, a melhorar a gestão, entender de finanças, entender de gestão de pessoas. E agora vamos falar um pouquinho do evento, né, também. Agora, tem umas coisas, Lidiane, por exemplo, um dos produtos que eu acho que representa bem isso que a Jussi falou, por exemplo, farofa. Cara, farofa é farofa. Mas só que tem farofas diferentes. Você coloca um elemento diferente aqui, um outro acolá, coloca numa boa embalagem, faz um bom plano de comunicação e você tem ali um produto, né? Um produto diferenciado. É intrigante isso, porque, olha, quantas acrianas e quantos acrianos não sabem fazer uma excelente farofa, não é? Agora, transformar isso em produto é uma sacada que eu fazia tempo que eu não vi. E o que é mais bonito, eu acho que assim, a gente também não pode dizer que o empreendedorismo é romantizar a questão do trabalho, porque a maioria das pessoas também, das mulheres que empreendem por necessidade, né? Porque ficaram desempregadas, sofreram luto, são mães solos, né? São mulheres periféricas, né? A maioria delas também tem esse estudo que a gente faz juntas, né, Jussi? E os coletivos, eles servem para dar essa visibilidade, o apoio para as mulheres, tanto o que eu faço parte, idealizei junto com outras mulheres, como outros grupos. Então, eles dão apoio, união e visibilidade, mas também para aquela mulher não só vender a farinha, a farofa dela, mas a farofa dela é especial porque é a farofa da Dona Maria, que ficou desempregada, que perdeu o marido. Tem muita história por trás, assim, né? Que é o famoso, né, para o inglês, o storytelling, que é a história de vida daquela mulher, por que ela faz aquela farofa. E hoje, mais do que a farofa dela ser gostosa, como ela faz é único. Então, podem ter milhões de mulheres e milhões de Marias, mas a farofa da Dona Maria, lá da Sobral, é a farofa da Dona Maria e vende. Tá então, certo. Isso é que é importante. Olha, agora sim, saímos do 0 para 10, quando o assunto é mulher. Parabéns, Lidiane e Marcelo Fontinelli, presidente da CG Agosto. Bom, e aí vamos para a semana, né? Senão nosso tempo acaba aqui, a gente não fala. Vamos lá. Então, a gente quer convidar, né, Jussi Ferreira, o Sebrae, o Conselho da Mulher Empreendedora, o coletivo Elas Fazem Acontecer e todos os outros coletivos de mulheres empreendedoras querem fazer esse convite especial para você que está em casa, você que é homem, que é mulher, que é um casal empreendedor, que é um jovem ou uma jovem empreendedora, para ir com a gente na Semana do Empreendedorismo Feminino. Nós vamos fazer um recorte também racial. Na primeira noite, nós vamos falar sobre empreendedorismo negro. Nós teremos lá uma mulher empreendedora poderosíssima, contando a sua história, como é empreender e ser negra no Acre, né? Então, a gente vai ter isso, vão ter mães empreendedoras, como você pode fazer o seu evento, a sua feira dar certo na sua comunidade. Então, esse evento é para você que quer empreender e está precisando de boas ideias e união e força. Sebrae, Conselho da Mulher Empreendedora, Coletivo Elas Fazem Acontecer e outros grupos. Aproveitar, convidar também o governo do estado, a gente fez convite para a Secretaria de Empreendedorismo, município, estado. O governo não é parceiro dessa iniciativa? Não, ele é assim, apoiador, né? Que a gente quis dar visibilidade aos grupos e principalmente ao grande parceiro e idealizador que é o Sebrae e o Conselho da Mulher Empreendedora.
E aí a gente convidou parlamentares, né, Michele Mello, vereadora Lene Petecão, outros parlamentares que também, homens e mulheres, que fazem a força para esse foco desse trabalho acontecer. E a gente está precisando, é isso. Os nossos parlamentares entendem essa agenda? Alguns sim. Qual a dificuldade dos que ainda não perceberam a importância? O que é que você percebe? O que a gente percebe, primeiro de tudo, são os grupos serem formalizados também, né? Irem atrás do seu CNPJ social, ter um foco de trabalho, precisam estar organizados, porque também não adianta a gente chegar e só pedir. A gente também precisa estar organizado, né? Esse viés do empreendedorismo social é algo novo também, né? Essa organização. E os parlamentares comprarem essa ideia e apoiar, porque também não dá só para esperar para governos fazerem isso acontecer. Tem que ter ali, a mola tem que girar dos dois lados. Jussi, eu queria que você me dissesse o seguinte, no Sebrae, o que o Sebrae entende que esse movimento, qual o refino que precisa ser feito na tua avaliação em relação ao movimento das mulheres, em relação à participação de governos, de parlamentares, o que a gente está precisando refinar? Antes de mais nada, é trabalhar mesmo o empreendedorismo feminino. Como nós falamos, nem mesmo a mulher se vê. Então, cada mulher ela precisa entender o que ela pode, o que ela é capaz. Começa por onde? A escola é um bom espaço? Escola. Inclusive o Sebrae ele tem, lá nós trabalhamos a questão do empreendedorismo nas escolas, com educação empreendedora, e nós plantamos sementinhas. E os jovens, eles conseguem entender que eles não precisam necessariamente depender de um auxílio do governo, enfim. Ele tem alternativas. Então, usar o empreendedorismo como uma alternativa é o caminho. Então, são essas sementinhas que nós plantamos. A partir de quando cada mulher entender isso, através de um coletivo ou individualmente, a gente consegue passar isso para frente. O Sebrae também articula isso junto, né? Nós temos lá um ambiente que a gente leva isso à prefeitura, governo, para trazer isso também de uma forma maior, mais ampla. Porque quando a gente atua com o empresário, com o empreendedor, isso é muito grãozinho, né? Mas quando a gente atua com um formato de parceria com uma prefeitura, com um governo, então dá um resultado muito maior, tem uma visibilidade maior. Eu vou colocar aqui uma situação. Tem duas amigas que são professoras em uma escola, que tem uma iniciativa de trabalhar a educação financeira com as crianças. Esse curuminzinho pequenininho. E aí eles têm lá as metodologias, elas têm, e o que elas perceberam é de que entre os garotos e as garotas, quem lida melhor com o dinheiro são as meninas. Elas economizam mais. Digamos assim, a fotografia que as professoras conseguiram constatar ali. As meninas são mais econômicas. Legal, a parte financeira é algo que é tratado também na educação empreendedora. Mas hoje, o que está assim, com grande peso é a parte de startups. Que, aliás, o Brasil ontem Exatamente. O Brasil ontem ganhou uma disputa global, né? A melhor startup do Exatamente. mundo. E assim, quando o Sebrae chega, que dá a base para esses jovens entenderem que eles têm a possibilidade de trabalhar como startup, de desenvolver aquela ideia com um custo mínimo, é muito bacana. Então, isso está tendo um crescimento muito grande no nosso atendimento com os jovens, principalmente, com as faculdades, com os cursos técnicos, e isso aí vai trazer um retorno futuro de imediato já. Muito bom. Parabéns pela iniciativa, que bom que nós temos uma lei que observou a importância de um evento como esse. Lidiane, você é a guerreira, sempre bom ter você por aqui. Muito obrigado. Também, obrigada. Então, obrigada pela TV Gazeta, sempre abrir caminho para a gente, está muito feliz e contamos com a presença de vocês lá. Tá bom, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Um bom final de semana e até segunda-feira.